Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos estar analisando aí um vídeo do Renato 38, certo? No Redcast, conversando aí com o que eu estou entendendo é um candidato à presidência da República, né? Que fez muito sucesso aí, inclusive entre pessoas conservadoras mesmo, deixando claro que tem uma visão extremamente socialista, porque o cara, em algumas coisas, ele discorda da esquerda atual, algumas coisinhas, né? Coisas mínimas. Mas a gente vai ver aí como é que funciona a mentalidade, o pensamento por trás do negócio, com o Renato 38 simplesmente lançando dinamite após dinamite na conversa. Ai, 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 vamos lá, vamos ouvir isso aqui juntos e vamos comentar esse assunto aqui, porque eu chequei as informações e a maioria está bem correta. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. De 120 anos atrás para agora, tem menos gente hoje na Rússia do que tinha há 120 anos atrás. E nesse período, a população brasileira aumentou quase 8 vezes, não é isso? Na verdade, eu chequei, aparentemente a população brasileira aumentou mais de 10 vezes, se não me engano foi 11 vezes ou 12, e a população da Rússia aumentou só um pouquinho mínimo, continua igual mais ou menos, tá? A Rússia ela tem essa tradição muito grande de matar os homens, né? Ela faz guerras inúteis em geral e manda os homens para ser mortos lá, eles não tem problema nenhum, porque é assim que eles controlam, vamos dizer assim, para os escravos não se revoltarem. Eles pegam os escravos, colocam para morrer, certo? É uma causa nobre. É a causa nobre, mas os políticos não mandam os filhos deles para frente de guerra. Claro que não são loucos. Eles vão lá, pegam o seu filho na marra, quando você esconde eles, às vezes os caras escondem dentro da geladeira, o jovem, os caras vão lá, procura dentro da geladeira, embaixo do sofá, etc, pega para pôr para frente do campo de batalha para morrer, efetivamente morrer. Então, vamos dizer assim, os políticos gostam muito das mulheres russas, os políticos russos, então eles pegam os maridos dela e mandam para frente de batalha. Uhum, sim. Todos, não é um, é um monte, certo? Pois bem, inclusive várias mulheres russas tentam ter filhos em outros países para poder mandar eles para fora quando chega na época de o filho ir pro negócio militar, para o filho não morrer, basicamente, né? Então vai a Rússia, que é a amiguinha do Irã, aí vai lá a Rússia junto com o Irã e chama os Estados Unidos de grande satanás. Só que eles não contam que no exército americano o cara ganha tão bem, mas tão bem, certo? Que a própria população quer ir para a guerra. E eles gostam disso, certo? Então, se não me engano, o soldado americano ganha $10.000, certo? 50 mil reais por mês. E na Rússia você vai para ser morto, simplesmente. Nos Estados Unidos, tipo assim, é outro nível. As pessoas não, elas vão para ir e voltar. Elas vão para a guerra e voltam, certo? Muitas vezes, lógico. O Vietnã foi uma exceção terrível, né? Mas a Rússia, o que é exceção para os Estados Unidos, que foi o Vietnã, a Rússia é tipo assim, todo ano tá numa guerra nova, entendeu? Paciência, termina uma guerra e entra em outra. A Rússia é assim, né? A Rússia ela é feita sobre um solo que ele tá gritando de tanto sangue que foi derramado ali. Lembrando que lugar onde foi derramado sangue humano é um lugar amaldiçoado. Preste atenção nisso. Pessoal, eu conheço, por exemplo, um prédio em São Paulo que nenhum negócio sai vivo de lá, certo? Nenhum. Prédio caro, chique e tudo mais. Foi construído em cima de um cemitério indígena. Você construiu uma coisa em cima de alguma coisa que teve sangue ali, é amaldiçoado, certo? Tipo assim, não sei se você sabe como é que funciona o mundo, mas, por exemplo, vamos lá. Se uma pessoa tá morrendo na cultura cigana, o pessoal constrói uma tenda, coloca o cara dentro da tenda, cuida dentro da tenda, porque aquela tenda inteira, quando o cara morre, é queimada. Certo? O cara é enterrado, a tenda é queimada, porque ali foi aberto um portal espiritual que, tipo assim, é uma coisa muito ruim de ter ali. O pessoal queima tudo. Queima a cama que o cara morreu, queima tudo, certo? Agora, você vai lá, você é um desavisado, por exemplo, compra uma casa onde morreu uma pessoa dentro, so sorry, entendeu? A sua vida vai pro buraco, né? Então é por isso que você tem que saber. Por exemplo, sei lá, eu particularmente, eu penso assim, uma casa que já passou na mão de muitas famílias, muito antigo e tudo mais, é uma casa perigosa, do meu ponto de vista, tá? Porque você não sabe a história, né? Então, mas tudo bem, isso aí é outra história. Eu tô misturando aqui o baralho, né? Mas vamos lá. Então, na Rússia é isso aí. A Rússia, que fica chamando os Estados Unidos de grande satanás, os Estados Unidos multiplicou não sei quantas vezes a população, e a Rússia tá acontecendo o quê? Basicamente, a gente pode dizer que ela tá caindo, né?
porque ela está mais ou menos se mantendo igual. Quer dizer, para se manter igual uma coisa que é uma subida exponencial, quer dizer que ela está caindo perto do que deveria estar. Então, quer dizer, aí são esses caras que chamam os outros de grandes satanás. Sem contar, se você pegar o míssil russo novo, que o pessoal está fazendo uma puta divulgação, a Rússia colocou o apelido dele de Satanás 2. Aí vai lá e chama os Estados Unidos de Satanás. Tipo assim, precisa ser burro para acreditar que os Estados Unidos é o Satanás, não falar da Rússia como Satanás, não falar do Irã como Satanás, certo? Mas tudo bem, vamos continuar ouvindo aqui. Sim. Todos os lugares onde houve regime soviético, a população diminuiu brutalmente. Inclusive, continua caindo no leste europeu até hoje, mesmo depois do comunismo ir embora, né? Não tem esses números. Não tem esses números, não. O cara é especialista, estuda isso há não sei quantas décadas, mas não tem esses números. Não é bem assim. Não tem esses números. Pega o celular e diz assim, ó, vou procurar aqui na inteligência artificial rapidinho. Você pode confirmar fácil, né? Mas tudo bem. É isso. Qual o lugar que houve uma revolução soviética em Cuba? Cuba hoje tem tipo 30% menos gente do que no pico, não é isso? O que todos os países que entrou o regime de esquerda... com a população? A Venezuela tá quase 20% menos gente do que teve no topo. Tipo, todo lugar que aparece, esses caras exterminam a própria população, não é isso? A Venezuela não é um país igual Cuba. A Venezuela é um país capitalista. Ai, pessoal, eu não sei como é que o pessoal fala uma coisa dessa e não dá risada, meu. Não, mas o regime foi para a esquerda ou não foi? Sim, é um regime de esquerda, nacionalista de esquerda. E se aliou intimamente com Cuba ou não? Tinha agentes cubanos, médico mas cubano. O que eles fizeram com a população? Olha só isso aí, olha a hipocrisia, vamos lá. Mataram todo mundo? As pessoas que tinham grana caíram. Não, em Cuba, sim, a população, o regime foi lá e matou um monte de gente, todo mundo sabe. Foi lá e matou, colocava nos paredão e matava. Todo mundo sabe disso. Agora, a Venezuela, por questão do pessoal ter imigrado, os caras um pouquinho mais inteligentes saíram antes de ferrar com tudo, e é isso. Por exemplo, eu tenho um grande amigo meu que ele viu como o Brasil tá andando numa situação meio esquisita, né? E pode andar numa situação pior ainda, dependendo de quem vai ser eleito, pode acontecer. E ele tem um amigo que é venezuelano, e ele falou assim para o amigo dele, que inclusive está na Venezuela ainda: se você soubesse tudo o que ia acontecer com a Venezuela, como o dinheiro se ia deteriorar e tudo, o que você teria investido que você se arrepende? Aí o cara falou assim, que ele teria investido numa passagem de avião para ir embora. Ele teria investido nisso. O cara ainda com dinheiro, tipo assim, teria fugido. Aí ele falou, não, mas isso não é opção. Por quê? Porque esse meu amigo gosta muito do Brasil, tipo assim, não cogita sair do Brasil nunca, né? Ele falou, não, isso não é uma opção, sair não é uma opção. Aí o cara falou, então eu investiria num pedaço de terra para pelo menos ter o que comer. É o nível do negócio. Caíram fora e a economia caiu um terço, não é isso? Não é isso que aconteceu com Cuba também? As pessoas qualificadas de Olha o silêncio do cara, o cara nem sabe o que ele vai falar, meu. Tudo foram embora, só ficou a escória lá, não é isso? Só ficou a escória. Vamos lá, vamos ao ponto aqui. A gente vai falar mais ainda, vamos continuar ouvindo, cara. Mas o ponto é, antigamente, quando o pessoal vendia a ideia de que Cuba é maravilhosa, Venezuela vai ficar boa e tudo mais, a gente não tinha muita experiência, a gente não tinha muito conhecimento, a gente não tinha internet, a gente não tinha livro de história para ler, certo? A gente ouvia o professor falar assim, a educação em Cuba é de primeira linha, o que mais? Todo mundo tem hospital em Cuba e tudo mais. Sei. Quer dizer, tá, agora a gente consegue ver o que é Cuba. Não é assim, educação primeira linha é doutrinação de primeira linha. Você não vê nenhum prêmio Nobel saindo de Cuba. Você não vê nenhum gênio saindo de Cuba. O cara de Cuba não chega, por exemplo, nos Estados Unidos, depois de fugir do lugar, e alguém fala assim, preciso contratar porque é cubano, a melhor educação do mundo. Você não vê isso. Você vê isso, por exemplo, nos indianos. Os indianos, por exemplo, os caras vão para os Estados Unidos, todo mundo quer contratar indiano porque são os melhores programadores. Agora, você não vê ninguém falar assim, eu quero contratar um cubano porque os cubanos são o melhor programador, melhor médico, melhor qualquer coisa. Você não vê isso em lugar nenhum. Eles nunca são tidos como os melhores em nada. Nada. A educação em Cuba é uma merda, um lixo, ponto. É simples de entender. Ninguém quer contratar os caras. Não é porque o cara é cubano, é porque simplesmente o cara é ignorante, desculpa. É a mesma coisa, por exemplo, na educação no Brasil, certo? A educação no Brasil está indo assim, ó. As poucas universidades que eram razoáveis estão cada vez menos razoáveis. Você vai conseguir alguma esperança em curso de engenharia e mais nada além disso, tá? Fuja da ideia que você vai conseguir alguma esperança fora de curso de engenharia. Pronto. Mas vamos continuar ouvindo aqui o cara falando. Agora, o problema dos caras de esquerda é que a gente tem um cenário desenhado. A gente tem
vídeos no YouTube, a gente tem informação no Google, a gente tem informação em inteligência artificial, a gente consegue checar fatos. Não adianta mais o professor chegar lá, fui para Cuba e Cuba é lindo. Não, você foi para um centro lá de Cuba, que é para os caras convencerem você que Cuba é um lugar bom. Você não conseguiu pegar, vou pegar uma bike e vou andar por Cuba aqui. Você não consegue fazer isso numa boa e ver só coisa boa lá. Certo? Mas tudo bem, vamos continuar ouvindo aqui. Quer dizer, o povo é que seria a pessoas que não tinham escória. qualificação. Ó, vamos lá. Eu vou fazer um vídeo aqui sobre o Zimbábue. Vamos entender aqui. Nós vamos entender, desculpa. O Renato 13 estão chamando as pessoas que ficaram de escória, certo? E escória é uma palavra técnica, certo? Não é a melhor parte do metal, mas tem uma palavra técnica para escória. É o que, né, a gente não usa para coisas muito finas. E o cara tá reclamando ali. Então é o povo que chama de escória. Não é isso, pessoal. Tem pessoas que não produzem. Elas não são efetivas para a sociedade, certo? O que é escória no sentido metalúrgico? Aquilo que você não está usando. O governo ganha quanto de dinheiro com quem está recebendo Bolsa Família? Não recebe, ele não está produzindo, entendeu? Né? Eu discordo da palavra, eu discordo do uso da palavra, discordo. Mas, de fato, tem uma parte da população que não produz. Nós, sociedade, carregamos uma parte da população nas nossas costas, certo? Agora, nós esperamos que essa parte da população seja, no mínimo, agradecida. Que o que você vê é o cara receber dinheiro do governo falando que os empresários são mal, que o empresário tem que pagar mais dinheiro, pô. Você carrega o cara nas costas, o cara ainda fica batendo na sua cabeça, pô. Mas tudo bem. Vamos continuar ouvindo aqui. Capitalista que estavam lá nos cassinos seria... É isso. Pol Pot matou, né? Os caras que usava óculos, que era alfabetizado, ele matou, não é isso? Não, dizem que foi assim. O cara lá, o Pol Pot pegava todo mundo que tinha óculos, o cara sabia ler, filho da puta, matava, entendeu? Eles vão. É isso aí, mas vamos lá. Dá pra tomar. Veja, as coisas que falam de todos os países que se opõem aos Estados Unidos, ao imperialismo europeu. Pessoal, vamos lá nessa bobagem de imperialismo europeu, imperialismo, etc. Tal. Olha que coisa mais burra. É a coisa mais burra que tem. A gente precisa fazer uns vídeos desmistificando isso, porque depois que eu conheci a África, eu percebi que, tipo assim, não existe esse negócio de imperialismo que nem o pessoal fala. Basicamente, a África, olha só, vamos para um ponto aqui. Teve um momento que a Europa tinha 5 vezes mais pessoas do que a África inteira, ok? A Europa foi crescendo devagar e a África foi crescendo rápido. Hoje, tem 3 vezes mais pessoas na África do que na Europa. Por que a África tinha menos gente do que a Europa e hoje ela tem mais? Porque o tal do imperialismo ensinou a plantação, ensinou as pessoas a pararem de se matar nas tribos, colocou sistemas de ordem, colocou sistema jurídico que não existia no lugar, começou as cidades onde as pessoas têm um pouco mais de privilégio, e colocou usinas hidrelétricas que não existiam na África, colocou estradas que as pessoas podem andar agora com automóvel, introduziu os automóveis no lugar. A vida do africano melhorou grandemente, certo? Pensa só comigo, a Europa tinha, se não me engano, não era 5, era 3 vezes a população da África, tinha 3 vezes mais gente na Europa do que na África. Depois que foi introduzido o tal do imperialismo, a África foi tão bem que hoje tem 3 vezes mais gente na África do que na Europa. Ou seja, a África cresceu 9 vezes mais do que a própria Europa. Por causa do imperialismo. O imperialismo só trouxe coisas boas para as pessoas, certo? Me conta uma coisa que o imperialismo trouxe de mal para a África. Me conta uma. Vamos lá. A cultura, tem umas culturas não patriarcais. Beleza, concordo. Nessa parte eu concordo. Mas vamos dizer assim, na vida prática das pessoas. Estrada, ferrovia, plantações que antes não conseguiam nem manter uma família. Hoje mantém dezenas, milhares de famílias porque aprendeu a plantação industrial. O que o tal do imperialismo fez de mal, caralho? Tipo assim, os caras têm problema? Eu vou te falar, sabe qual foi o maior erro do tal do imperialismo? Foi não ter implementado a democracia corretamente. E a gente vai ver isso quando eu for fazer um vídeo sobre o Zimbábue. Porque o Zimbábue, o cara que tentou dar o golpe na Inglaterra, né, que era um inglês, né? Na Rodésia, né? Ele era o cara que cuidava da Rodésia, o presidente. Ele falou claramente, falou assim, olha, não dá para liberar agora, porque isso vai virar um país comunista assim que a gente sair. E ele falou o seguinte, por quê? Porque a democracia ela tem que ser implementada
com uma lógica. Porque se você colocar a democracia como o voto da quantidade maior de pessoas, e essa quantidade maior não souber ler e não tiver o mínimo de dinheiro, essas pessoas elas vão se subverter. A democracia não pode ter subversão, senão ela não funciona. Não pode ter subversão da maioria burra. Você precisa ter uma grande quantidade de pessoas votando, sim, concordo, e todo mundo concorda com isso, mas essas pessoas têm que ter critérios mínimos, porque senão vai ter uma subversão pela idiotice, né? Mas a gente vai falar sobre isso quando a gente falar da Rodésia e do Zimbábue em outro vídeo, né? Mas não, o imperialismo não tem nada de imperialismo. Meu, você não gostou do imperialismo português? Muito simples, muda pro meio da floresta amazônica, faz uns relacionamentos com os índios lá e mora lá, pô, no meio dos pernilongos, deixa o saco. Ponto. Tudo que você usa, inclusive o YouTube que você tá vendo, vem do tal do imperialismo. Agora, vai ver o que vem da merda do comunismo. Vem morte, assassinato, seus filhos ir pra frente de batalha o tempo todo, de graça. Essas merda aí, meu. Mas tudo bem. Vamos lá, vou continuar ouvindo aqui. É tudo propaganda, assim, da pior espécie. Mas Cuba... É propaganda, estrada é propaganda, hidrelétrica é propaganda, banco é propaganda, hospital é propaganda, carros são propaganda. Tipo, a população crescendo dramaticamente depois que foi colocado o imperialismo é uma propaganda. Tudo é uma propaganda, claro. A gente não vê estrada, não existe. Já existia 1 milhão de anos atrás. Vamos lá, vamos continuar ouvindo aqui. Cuba, para o senhor, foi uma experiência socialista ou não? É uma experiência... eles expropriaram a burguesia e eu acho que eles dão à população muito mais do que a população tinha no regime anterior. Mentira! Vamos lá, primeira coisa, expropriaram a burguesia. O Zimbábue expropriou os fazendeiros brancos, certo? O Zimbábue fez isso. E o Zimbábue hoje está implorando, eu vou fazer um vídeo para vocês sobre isso. O Zimbábue está pagando, pedindo, implorando para os fazendeiros brancos voltarem. Por quê? Porque eles expropriaram e adivinha? Os caras para quem eles deram a terra não conseguiram produzir a mesma quantidade de alimento, porque o imperialismo não estava ali. E aí o que aconteceu? Agora o Zimbábue está anos e anos e anos com uma fome absurda. Tanto que deu um problema generalizado no Zimbábue, que a gente tem a famosa nota, que hoje é vigente ainda, de 100 trilhões de dólares, que não dá para pagar nem o papel da própria nota. Você precisa de várias notas de 100 trilhões de dólares do Zimbábue para você conseguir comprar um pão, né? Ah, mas a burguesia foi despropriada. É verdade, foi. O povo se fodeu? Se fodeu. Ah, mas a burguesia foi despropriada. Olha só, a gente conseguiu fazer isso. A gente vai falar um pouco sobre isso, essa ideia. Tipo assim, o cara que tinha, agora não tem nada que a gente tirou. Mas o cara que tinha pouco, agora não tem absolutamente nada. Tá morrendo de fome. Bem feito. Bem feito. Desculpa. Eu sou totalmente contra os fazendeiros que estão voltando pro Zimbábue. Sou totalmente contra. Os caras foram lá, enfiaram um abacaxi no seu ânus e você vai voltar porque estão falando que vão ser bonzinho agora? Ah, deixa de ser burro, né, meu? Mas tudo bem, isso aí, ó. Vai lá, pega os caras do Zimbábue que instalam o YouTube pros caras aprender a fazer plantação. Tem um monte de vídeo aí, faça você mesmo, entendeu? Deixa de ser otário, meu. Um bando de otário. A população foi lá, foi otária, merece. Ponto. Ah, mas agora os filhos estão passando fome, estão morrendo, etc. Tal. Quem que fez? Foi os papais, não foi? Não foi os papais que foram lá e mandaram os ricos embora para confiar nos malditos comunistas? Agora que se foda, desculpa falar. Os papais escolheram que se foda agora. Vai lá, aprende. Não é fácil aprender? Então tem um monte de comunistas dizendo que o empresário não faz nada, não serve pra nada, não sei o quê. Os caras desapropriaram os fazendeiros brancos do Zimbábue. O trator ficou, o sistema de irrigação ficou tudo. Eles não levaram nada, eles não puderam levar nada, certo? Porque eles eram mortos ou fugiam. Fugiu sem trator, tem nada. Beleza. Sabe o que aconteceu? Demorou menos de 5 anos para o sistema de irrigação não funcionar porque não tinha manutenção. Pau, no popozão. Agora a gente precisa dos caras porque a gente não sabe fazer funcionar. Pronto. Adivinha o que aconteceu com a população do Zimbábue? Tá diminuindo. Diminuiu o tamanho. Por quê? Porque tá morrendo de fome. O comunismo sempre é sobre morrer de fome. Eles não matam simplesmente dando tiro na cabeça. Eles matam pela fome. Por quê? Porque é uma coisa burra. Qual que é a burrice maior do comunismo? É achar que todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Pessoal, 1% das pessoas produzem 80% das coisas do mundo. Se você pega esse 1% e tira da jogada, todo mundo passa fome. Se eu for lá e tirar a fazenda do grande fazendeiro de batata, vai parar de ter batata no meu mercado. Eu não vou conseguir comer batata. Eu vou falar, mas por que o cara tem tanta terra? Foda-se, a batata tá lá pra mim comprar, não tá? Então deixa o cara ter terra. Porque se eu pegar a terra do cara,
o que vai acontecer? E distribuir para 1.000 pessoas, vai ter batata no, hospital, no mercado para vender? Não vai ter batata no mercado. Então é isso. Esse é o problema. Vamos lá. Mas eles não entendem, porque falta inteligência. O socialismo é uma coisa burra ou mentirosa, do meu ponto de vista, tá? Vamos lá. Acha? Pô, sistema de saúde cubano é universal. Grande coisa. Na África também tem um sistema de saúde quase universal. Qualquer buraco que você vai, tem um hospital que você olha lá, você tem medo de pegar tétano entrando no hospital. Mas tem, olha lá, pega lá, né? Outro dia eu tinha um cara, eu tava conversando com um cara, a esposa dele é enfermeira. E aí o cara falou assim, pô, eu tô procurando aqui um investidor para investir em máquinas de hemodiálise da China. Eu falei, pô, interessante, hein? Eu falei, dá dinheiro? Ele falou, dá dinheiro, tal. Se o senhor quiser, a gente pode entrar em uma partilha aí, o senhor paga e tal, a gente divide os lucros e tal. Eu falei, eu tô ok. Me explica mais, quanto custa? Cada hemodiálise custa $100, equivalente a $100 na África, tá? E aí tem $100. E a única coisa que você tem que fazer é a pessoa ficar sentada lá, sei lá, X horas, certo? Tem filas e filas de horas para fazer hemodiálise na maioria dos hospitais. Então a pessoa fica sentada lá e você passa num filtro o sangue dela e devolve pro corpo e é isso. E aí não tem custo nenhum. Eu falei, pera um pouquinho, mas se você passa pelo filtro, cada vez que a pessoa faz hemodiálise, tem que trocar o filtro, tem que trocar os caninhos por onde passa o sangue e tal. Quanto custa fazer essa manutenção entre um paciente e outro? Aí o cara falou assim, no hospital da minha mulher eles só trocam a cada 10 pessoas. Então, quer dizer, é o mesmo filtro usado para 10 pessoas, o mesmo caninho usado para 10 pessoas. Eu falei, como é que é? Porque senão não dá para você ganhar lucro cobrando $100. Não, eu não quero investir nisso. Agora, é universal? É universal. Você vai ter que ficar 20 horas esperando pra fazer uma porra de hemodiálise e aí o seu sangue vai ser filtrado com o sangue de outra pessoa que foi filtrado antes, sendo que você está num lugar que tem uma quantidade de aidético gigantesca. Boa sorte. Boa sorte. É isso aí, mas é universal, pessoal. É universal. Hein? Todo mundo consegue acessar. Tá bom. Vamos lá. Outra coisa, essa história... antigamente tinha cassino em Cuba e tinha muita prostituição. Pessoal, eu tenho um colega cubano, certo? Não vou falar o nome completo dele. Não vou falar o nome dele. Mas é um professor, certo? De uma universidade brasileira. Ele é cubano. E ele falou pra mim que ele ia pra Cuba porque em Cuba você consegue... ele é cubano, tá? Ele vai pra Cuba... Ele não era casado, tá? Porque você consegue pegar mulheres lindas, arquiteta, engenheira, etc., na prostituição. E fala, você paga, tipo assim, $15, você pega uma arquiteta, uma advogada, você pega não sei o quê. Quer dizer, a pessoa tem educação, se formou no nível superior e tá lá, trabalhando, dando a bunda. E o cara, tipo assim, ok, entendeu? Você tá vendendo porque eu não vou comprar. O cara vai lá pra Cuba. Quer dizer, tem muito mais prostituição hoje em Cuba do que quando tinha os cassinos. E outro detalhe, hein? E hoje é $15 a prostituição. A mulher tem que ir lá dar a bunda por 15. Antigamente, quando tinha cassino, talvez cobrasse 300. Era melhor, pelo menos. Né? Que horrível. Vamos lá, vamos continuar ouvindo ele aqui. O sistema de educação é universal. Mas peraí. Na China... Mas a energia elétrica não é universal. Não, Júnior? Não, a energia elétrica não é mas universal. aí não é culpa do governo. Pô, a energia elétrica não é universal, é óbvio que não. Aí não é culpa do governo, vamos ver. Aí não é culpa do governo. O governo não é responsável por evitar, ele impede... O patriarcado é o seguinte, quem tá embaixo de você é líder dessas pessoas, você é o responsável por ela. Você tem que pagar a energia elétrica, a roupa, a comida, a educação, tudo. Agora, quando chega lá no socialismo que vai substituir o governo, fala assim, não, mas isso não é culpa do governo, energia elétrica. Como assim energia elétrica? Quer tomar banho quente agora, louco? Inclusive, ele impede, que o cara preste, porque é concessão pública, não é isso? No Brasil, você é proibido de gerar vender energia elétrica. O problema energético de Cuba é que Cuba está sob um bloqueio econômico. Não deveria estar sob um bloqueio. O pessoal já deveria ter pego Cuba já e entrar pro pau, meu. Que bloqueio, meu. Que papo furado de bloqueio, meu. É lógico que tem bloqueio, isso é um mínimo. Agora, o Cuba não fala assim, a gente consegue sobreviver com bloqueio. Então, sobrevive sem bloqueio, não reclama, entendeu? Né? É óbvio, os Estados Unidos já deveria ter resolvido isso faz tempo, do meu ponto de vista, muito perto dos Estados Unidos. Né? Sim. Isso é criminoso. Se alguém lhe rouba... é criminoso. O cara não pode fazer negócio com as outras pessoas, é criminoso, etc. Tal. Criminoso.
Criminoso é o que o Che Guevara e o Fidel Castro fizeram metendo bala na cabeça dos outros, pô. O cara chega lá, mete bala na cabeça dos outros. Ah, mas isso aí a gente esqueceu, não precisa. Esse é o mínimo um bloqueio. O mínimo que você tem com pessoas que colocam bala na cabeça dos outros é um bloqueio. Quando um bando de terrorista pega o lugar, o mínimo que você tem que fazer é um bloqueio, o mínimo, entendeu? Roubar, se você fazer Bloquear negócio com quem compra economicamente suas um coisas país é roubadas. uma coisa criminosa. Mas é isso. Comprar coisas roubadas também é crime, é receptação. Você ia fazer negócio com o quem que foi compra coisas roubado? roubadas suas? A população foi roubada. A população virou escravo daquele bando de terrorista maluco que coloca bala na cabeça dos outros que não concordam com eles, certo? Então foi roubada, a população foi roubada, então sim, você não deveria aceitar o trabalho claramente escravo, embora hoje em dia a maior parte da população do mundo é escrava, mas tudo bem. Do meu ponto de vista. As pessoas que investiram lá e foram desapropriadas, não é isso? Ah, bom, mas isso aí não é roubo. Ah, se você investir num país socialista, certo? E aí o país vai lá e rouba de você, pega essas coisas, não paga de volta. Você foi lá e fez uma hidrelétrica. Aí você investiu. Aí o país vai lá e fala o seguinte, essa hidrelétrica não é mais sua, é minha. Você fala, tudo bem, mas você tem que pagar o quanto investir. O país diz assim, não, nós não vamos pagar nada para você. Isso não é roubo. Ah, não. Ah, não é não? Isso aí foi o povo que arrancou o dinheiro do pessoal. Ah, o povo que arrancou. É por isso que o povo tem que se foder muitas vezes, entendeu? Porque o povo, de certa forma, concordou com isso. Muitas vezes até celebrou. Aí se fode mesmo, entendeu? O único lugar do mundo ainda que é razoável, são os Estados Unidos. Único. Tá, o Canadá é legal também, né? Tem alguns lugares assim ainda que são mais também são interessantes, mas assim, o único lugar do mundo que luta pela liberdade de verdade ainda é os Estados Unidos, certo? Bem ou mal, faz isso. Os outros países não. Mas vamos lá. É isso, mas o governo de Batista... Quer dizer que se amanhã a gente estatizar o banco, é roubo. Se você não pagar, sim. Se você estatizar a casa de alguém e você não pagar uma compensação no valor correto da casa, sim. No caso do governo de Cuba, eles não pagaram nada. Não é que eles não pagaram o valor correto, eles não pagaram nada. Né? Então é roubo. Se você vai lá, estatiza uma coisa, mas você não paga, é roubo, é óbvio. Né? Daí tem que ensinar o básico. Pega o dicionário e esfregar na cara do cara assim, ó. Desculpa, sabe ler o dicionário? O que é roubo? Se for lá, pegou, não pagou nenhuma indenização, etc. tal. Eventualmente você mata para pegar o negócio da pessoa. Como é que é isso? Não é roubo? Quer dizer, o que os nazistas fizeram contra o judeu não é roubo? Foram lá e roubaram um monte de empresa? Ah, mas foi estatizada a empresa do cara. Sei. Ah, o povo queria, não é verdade? O povo queria, então foi o povo que fez, então não é roubo. Vai se ferrar. Se o povo inteiro resolver roubar uma pessoa, é roubo. Ponto. Não é o banqueiro que é ladrão. É você que estatizou o banco que é ladrão. É isso. Para Ciro Nogueira e para o filho de Lula, o senhor pediu provas, procedimento, né? Isso não tem que ter um processo judicial. Se um executivo... Revolução não é feita através de processos judiciais. Revolução, meu. Ai, pessoal. Negócio complicado. Mas é isso aí, pessoal. Nesse caso aí, ó, concordo com o 38, fez perguntas muito pertinentes, né? Colocou o cara contra a parede várias vezes. Sim, os lugares onde não tem o maldito comunismo, socialismo, eles proliferam. E os lugares onde você tem o maldito comunismo, socialismo, e são, para mim, muito parecidos, tá? Eles fracassam. E o Brasil está indo na direção do fracasso. Como a Venezuela já foi, mas o povo brasileiro vai fazer o seguinte, não, agora a gente vai virar uma Venezuela 2 melhor. Tipo assim, não vai funcionar. Cuida da sua vida, cuida dos seus filhos, não confie nas pessoas, e muito menos em político, no meu ponto de vista, tá bom? Mas é isso. E aí, parabéns ao pessoal do Redcast aí com o 38 fazendo essas entrevistas. Seria legal ver o 38 aí fazendo entrevista com os outros convidados, com os outros presidenciáveis. Seria bem legal, meu. Gostei, muito bom. Mas é isso, pessoal. Vou finalizar por aqui. Por hoje, muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.